Com o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, os preços do algodão perderam força. Mas desde quinta-feira, os preços avançaram e subiram 10%, atingindo os maiores patamares dos últimos anos. Mas como o mercado deve se comportar daqui para frente, levando em conta o andamento da guerra no leste europeu? Quem nos traz mais detalhes sobre esse cenário é o analista Bernardo Souza Lima, da corretora Souza Lima, associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias. Boa tarde, Bernardo. Obrigada pela sua atenção aqui no Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. É um prazer participar aqui da conversa com vocês. Realmente a oscilação tem sido bastante forte com o mercado internacional do algodão, e isso acaba trazendo um pouco de insegurança, não só para os produtores, né, mas para todos os agentes de mercado. E a gente observa que o algodão, em um primeiro momento, ele teve uma desvalorização, né, estava num patamar de preço bem elevado e caiu um pouco. E o algodão, diferente de outras commodities agrícolas, ele é um pouco mais sensível aí quando a gente se depara com situações de ameaça de crescimento econômico, por não ser um alimento, né, que não é um bem aí de primeira necessidade. Mas com o tempo ele veio se ajustando devido à forte correlação com o petróleo e outras commodities. No caso da soja, que é um concorrente diário do algodão, então existe um ajuste natural que prevalece com o tempo. E o mesmo com o petróleo, que é a matéria-prima aí de fibras sintéticas, que é o concorrente do algodão e da fibra natural na indústria têxtil. E teve, de fato, um aumento aí muito forte nesses últimos 3 dias, que o algodão subiu aí praticamente 10 centavos de dólar por libra-peso. Ontem ele bateu o patamar aí de 1,30 no contrato de maio 22. E falando um pouco dessa correlação, essa semana completa um mês do início aí dos ataques da Rússia à Ucrânia, e desde então o petróleo, que já vinha em uma tendência de alta, estava ali na faixa de 94, 95 dólares o barril, passou de 130 e hoje está em torno de 114 o Brent, né? Enquanto que o algodão estava em torno de 1,20 nesse um mês atrás, chegou a cair para 1,15 e ontem bateu esse 1,30, hoje está corrigindo um pouco e está no preço de 1,29. E essa forte volatilidade, ela traz incerteza e insegurança, mas por outro lado é interessante para o produtor aproveitar esse alto nível de preço. A grande questão é que já não tem muito algodão disponível para comercialização, a oferta está escassa, tanto para imediato, que é entre safra que a gente se encontra nesse momento, e também para a safra 22, que é o segundo semestre desse ano, uma vez que o produtor já fez uma antecipação da comercialização aí em torno de 60%, 70% da produção do Brasil, e agora ele tem que aguardar aí mais um pouco, né? Certo, e o conflito na Ucrânia ele também afeta o setor em relação ao consumo, né? Como é que isso vai impactar no mercado do algodão? Então, aí tem uma relação também, né, um efeito aí que isso traz para o consumo do algodão. As previsões até então eram para um consumo firme e robusto para 2022, mas isso pode ser ajustado, né? A gente já observa uma postura um pouco diferente do lado da demanda, já um pouco mais retraída, e isso é um comportamento também natural. Quando a gente tem assim, mudanças muito rápidas nos preços, isso reflete num recuo do lado aí do comprador, até que a gente tem um cenário aí de maior definição e mais segurança do que vai ser o mercado ali em termos de preço, de uma forma mais definitiva, né? E trazendo isso um pouco aqui mais para o mercado brasileiro, né, para o Parque Nacional, Parque Têxtil Nacional Brasileiro, isso também ocorre da mesma forma. O algodão aí, que é o principal insumo da indústria têxtil, ele está num nível, né, de preço muito alto, um custo alto para a indústria. Outros insumos que também aumentaram bastante, sim, com a inflação em alta. E do outro lado aí do consumo, né, está um pouco fraco, falando aí da ponta final, consumidor final. Então a gente pega uma situação aí econômica do Brasil né, que fala-se de estagflação, que é uma estagnação econômica mais inflação. Você ainda soma a isso uns juros altos, então a gente tem um consumo final
tímido. Sim. E então a indústria encontra-se num momento aí de dificuldade de venda do produto acabado dela, com uma demanda fraca e uma dificuldade de repasse de custo, né? Sim. Margens muito apertadas. De forma que o desempenho das indústrias agora, ao fim desse primeiro trimestre do ano, ele está aquém do esperado, diferente do bom desempenho que elas obtiveram em 2021. Ok. Tá certo, Bernardo. Obrigada aqui pela sua análise, todas as comparações feitas aqui. E seguimos aí com a dificuldade no horizonte, né? Obrigado. Tá bom, eu que agradeço aí. Um abraço. Um abraço.